eterno nosso Deus, graças te damos, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro que cuida de nós. Graças te damos, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui mais uma vez nesta noite para ouvirmos a tua palavra. Peço, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos conduza na unção do teu Santo Espírito, para que venhamos te conhecer melhor, para que venhamos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para que venhamos nos fortalecer na fé e para que venhamos nos preparar para que quando o Senhor voltar, nós estaremos preparados para ir morar com o Senhor eternamente. Glorificado e exaltado és tu para sempre, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos conduza na unção do teu Santo Espírito e que eu fale com a minha voz fraca de ser humano e o Senhor ensine com o teu poderoso Espírito. Glorificado e exaltado és tu para sempre. Desde já nós te agradecemos e a igreja do Senhor diz amém. Amém, amém, igreja? Amém. Aleluias. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos. Capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que perecemos? Ou não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias, glória a Deus. Pode se assentar dando glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de louvar aqui o último louvor, que a nossa vitória tem sabor de mel. Mas será que nós, quando nós estamos na prova, nós lembramos que a nossa vitória tem sabor de mel? No texto em estudo, o texto nos fala de uma grande tempestade que sobreveio sobre os discípulos naquele barco. Bateu um grande vendaval e o pior era a noite. E você leu aí que ao anoitecer, irmãos, as tempestades da vida são inevitáveis, elas chegam para todos, rico, pobre, feio, bonito, gordo, magro, culto, iletrado, chega para todos. As tempestades são inevitáveis. É impossível passar pela vida sem enfrentar tempestades. Ninguém está blindado para os problemas da vida. Nenhum ser humano. Você não, na vida você não vive numa colônia de férias. Você não vive num parque de diversões. Você não está dentro de uma estufa espiritual. Você não está blindado para os problemas da vida.
Quando eu falo você, é eu e você. As tempestades não são apenas inevitáveis, elas também são imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso, sem tocar a campainha. Chegam e colocam a nossa vida de ponta cabeça. Por quê? Além delas serem inevitáveis, elas são imprevisíveis. Por exemplo, num dia normal você sai de casa e acontece um acidente. Você vai ao médico num exame de rotina e é detectado uma doença grave. Um casamento sólido, de repente um fato transforma a vida conjugal. Um filho e uma filha que era tão amado, de repente se rebelam e se transformam em um grave problema. E as tempestades chegam e nós não sabemos o que fazer. Na maioria das vezes nós não sabemos o que fazer quando elas chegam. Elas chegam e desafiam a nossa inteligência, desafia a nossa força, desafia a nossa destreza, desafia a nossa capacidade e desafia a nossa fé. Voltando ao texto, irmãos, aqueles homens que estavam dentro do barco com Jesus, parte deles eram pescadores e eles conheciam cada palmo daquele lago. Aleluia. Porque aquele lago ali não era um mar, era um lago com 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. Aleluia. Era cercado pelas montanhas de Golã. Então, aqueles pescadores conheciam cada palmo daquele lago. O local era um território conhecido deles e familiar a eles. E de repente, aquilo que eles conheciam, aquilo que eles dominavam, aquilo que eles eram familiarizados, se transforma em algo estranho, completamente diferente do que eles conheciam até então. É isso que a tempestade faz em nossas vidas. Na nossa vida também é assim. Achamos que conhecemos, achamos que somos bons demais, achamos que estamos no controle. E as tempestades são imprevisíveis e inevitáveis. E de repente chega um problema e você faz de tudo e o problema não sai, o problema não se resolve. Você ora, você chora, você jejua e o problema não se agrava mais ainda, e a tempestade fica mais forte e você mais ameaçado ainda. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos, amém? Mesmo que as tempestades nos apanhem de surpresa, elas não apanham Deus de surpresa. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que as tempestades chegam de surpresa, elas não apanham Deus de surpresa. Mesmo que você não saiba o que fazer, Deus sabe o que fazer. Mesmo quando você perdeu o controle, Deus não perde o controle.
Mesmo quando você fica em pânico e com medo, Deus não fica apavorado. Irmãos, Deus é o único Deus e nada acontece com a nossa vida sem que Ele não saiba. Tudo é para o propósito dEle. Amém. Aleluia. As tempestades não acontecem para nos destruir, elas acontecem para nos fortalecer. Porque se as tempestades acontecessem para nos destruir, todos nós aqui já seríamos destruídos. Por quê, pastor? Porque todos nós já passamos por tempestades. Elas acontecem para nos fortalecer. Quando Deus permite uma tempestade em sua vida, não é para você sair dela derrotado, é para você sair dela mais fortalecido na fé. Aleluia. Quando a tempestade abateu sobre o barco, os discípulos foram até Jesus, desesperados, aflitos, com medo, e disseram para Jesus: Mestre, nós vamos morrer, não te importas? O Senhor não percebe que este mar está agitado? O Senhor não percebe que as coisas estão ruins aqui? Nós vamos perecer. Tu não te importas que morramos? Irmãos, entenda. Essa é a minha pergunta, essa é a sua pergunta. Quando estamos passando por problemas que não temos como resolvê-los, e a situação parece que se agrava mais ainda, nós dirigimos até Jesus e lhe perguntamos: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras: ó Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ó Deus, isso aqui, por quê? Ó Deus, por quê? Ó Deus, por quê? É a mesma pergunta. Não te importas que pereçamos? Aprenda um princípio aqui, irmãos. Às vezes nós sofremos mais com a aparente demora de Deus do que com os nossos próprios problemas. Aprenda isso. Como assim, pastor? Quando você ora por uma causa e não vê sinal de resposta, você se desespera. Quando você clama aos céus para a resolução de algum problema e parece que a coisa mais se agrava e a resposta não chega, e você pensa que Deus está demorando, você acha que Jesus está demorando de chegar. Lembra da história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro? Amém? Marta mandou avisar Jesus: ó, aquele a quem tu amas está doente. Jesus ficou ainda mais 2 dias no lugar depois da notícia. Quando ele chegou na aldeia de Betânia, tinha 4 dias que tinha enterrado Lázaro. A irmã de Lázaro veio até ele. Eu creio que ela deveria ter saudado ele com shalom, mas ela despejou nele logo a mágoa: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Aleluia. É por isso, irmãos, que a maior dor da nossa alma é lidar com a aparente demora de Deus. É você aprender a lidar com o silêncio de Deus.
Jesus estava passando e a mulher começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está doente. E a Bíblia diz que Jesus passou sem olhar para ela. Os discípulos disseram: manda essa mulher vir embora, está gritando atrás de nós. Uma das coisas mais difíceis na vida de um cristão é lidar com o silêncio de Deus. E nós temos que entender que Jesus não chega atrasado. Quando ele parece estar atrasado, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus sempre chega na agenda de Deus para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. Ele nunca chega atrasado. É o nosso sentido de urgência que acha que ele se atrasou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mestre, não te importas? Esta é a pergunta da angústia. Mestre, não te importas comigo? Esta é a pergunta da angústia. E naquele exato momento, naquele barco, Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez completa bonança. Jesus dirigiu aos discípulos e lhe perguntou: por que não tem? Irmãos, se nós estivéssemos lá, a nossa pergunta não seria diferente daqueles homens. Nós estaríamos desesperados, com medo, angustiados, e Jesus continua a perguntar: por que o medo? Ainda não tendes fé? Todos os dias, ele continua a nos perguntar: por que o medo? Ainda não tendes fé? Irmãos, tem horas que a maior tempestade da nossa vida é a que está dentro do nosso coração. Tem horas que a maior tempestade da nossa vida é a que está dentro do nosso peito. Tem horas que o nosso problema não é a circunstância, Sandro, é o sentimento. Tem hora que o nosso problema não é a circunstância que nos envolve, é o sentimento. Jesus sabe quando a tempestade é interior ou exterior. Jesus é poderoso para acalmar a tempestade que está na sua alma e a tempestade que está na circunstância da sua vida. E por que não temos fé? Entenda, irmãos, que quando os seus recursos acabam, você é um forte candidato ao milagre da graça de Deus. Quando suas forças acabam, quando você olha para os quatro cantos e não vê saída, você é um forte candidato para o milagre da graça de Deus. O barco começou a encher de água e os discípulos desesperaram. E ele estava lá dormindo. O dono do barco, o criador do vento, o criador do mar, estava lá dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, porque como homem ele cansava, ele ficava exausto como qualquer um de nós. Jesus sempre espera até a quarta vigília para que você entenda que é milagre dele e que é obra dele. Lembra quando Jesus vinha andando sobre as águas?
à noite também. Os discípulos ficaram com medo, e a Bíblia diz que foi na quarta vigília. A quarta vigília era das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3 da manhã, e das 3 da manhã às 6. Ele chegou na quarta. E os discípulos estavam desesperados, isso é um fantasma. Ele disse: não temas, sou eu. Então ele sempre chega na quarta vigília para provar para cada um de nós que é milagre dele, que é obra dele. E se seus recursos acabarem, os recursos de Deus estão sempre disponíveis para fazer um milagre em sua vida. Creia. Irmãos, Jesus está sempre de braços abertos, esperando seus filhos se decidirem a caminhar em direção a Ele, para que sejam abençoados. Sempre está chamando. Ele caminhando sobre as águas, Pedro disse: Senhor, é o Senhor mesmo? Eu estou duvidando ainda. É o Senhor? Faça com que eu vou até o Senhor. Aí vem, sempre está de braços abertos chamando. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, voltando ao texto, por que os discípulos naquele barco deveriam ter fé e não medo? O primeiro motivo, que eles deveriam ter fé e não medo, porque eles deveriam acreditar na promessa de Jesus quando disse: passamos para outra margem. O destino deles era outra margem. Acontecesse o que acontecesse, eles chegariam lá, porque Jesus vela pela sua palavra em cumpri-la. Então o que ele diz é pura realidade. Aleluia. Sabe por que eu e você ficamos com medo? É porque muitas vezes nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. A dúvida destrói a fé. A dúvida é um passo para o fracasso. E muitas vezes nós duvidamos dele, que ele é fiel em cumprir. O nosso problema não é a circunstância, o nosso problema é a falta de fé. Segundo motivo, que eles não deveriam ter medo, por causa da presença de Jesus naquele lugar. Jesus estava naquele barco, e quem é Jesus? O Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador dos ventos, o Criador dos mares. Ou seja, o Criador não pode ser vencido pela criatura. Não era aquela tempestade que ia vencer o Senhor naquele barco, porque foi Ele que criou a tempestade, Ele que criou os relâmpagos, os trovões. O destino daquele barco era a outra margem, porque Jesus estava presente com eles. É o que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós duvidamos da presença do Senhor. O terceiro motivo, eles não deveriam ter medo por causa da paz. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo.
Ele estava dormindo. Mas a pergunta é: Jesus sabia daquela tempestade? Claro que sabia. E se ele sabia, por que dormiu? Ele dormiu, sabe por quê? Porque ele sabia que tudo estava ao seu controle. Aleluia. Nós temos que ler e entender. Ele dormiu por isso. Não foi para provar fé de discípulo, não. O discípulo não tinha fé. Até naquele momento não tinha. Tinha medo. Ele dormiu porque ele sabia que tudo estava ao controle dele. Irmãos, paz não é ausência de tempestades. Paz é confiança em Deus no meio da tempestade. Isso aqui é paz. Paz não é essa paz que os líderes mundiais andam apertando a mão. Paz, paz, isso é balela, isso é mentira. Porque a paz só é em Jesus Cristo. Só se encontra nele. Paz é você saber que apesar do problema, Jesus está no controle. Apesar do problema, Ele não vai deixar você sozinho. Apesar do problema, Ele não vai deixar de socorrer você. Por quê, pastor? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, sobre a morte, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Ele tem autoridade nos céus e na terra. Então você não precisa ter medo. Hoje nós estamos passando dias de medo. O mundo inteiro. Eu classifiquei 2020, tá? Mas com a minha esposa, eu classifico 2020 o ano do choro. E depois que a tempestade se acalmou, os discípulos perguntaram uns para os outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, este é aquele que antes da fundação do mundo, junto ao Pai e ao Espírito Santo, planejou o seu decreto eterno em criar todas as coisas. Este é aquele de quem falaram os patriarcas, para quem apontaram os profetas. Este é aquele que na plenitude dos tempos veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Por quê? Porque tudo no Velho Testamento apontava para ele. Ele é a realidade que chegou. Este é aquele que, sendo Deus, se fez homem, que, sendo Rei dos Reis, se fez servo e habitou entre nós. Este é aquele que pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Foi ressuscitado e está sentado à direita do Eterno nos céus. Ele nos ama com amor eterno. E seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Amém, igreja? Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Tudo que é fora da pessoa de Jesus Cristo está fora da realidade, é falso. Porque a realidade perfeita de todas as coisas só se encontra em Jesus Cristo.
É por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse as nossas Bíblias em Colossenses 1. Nós vamos encerrar com esse versículo falando da autoridade e do poder que Ele tem. Depois de Efésios, aí, Filipenses, Colossenses. Amém? Efésios, Filipenses, Colossenses. Aleluias. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Rei, que está prestes a voltar para levar a sua igreja para viver eternamente com Ele. Aleluia. Então nós temos que crer, independente de circunstância, porque Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Amém, igreja? Até aqui o Senhor nos guiou. Dê uma salva de palmas ao Senhor.